Bom, depois de muita teoria, bora começar então a fazer as nossas rotas, né, o nosso page routing na prática, tá? Aqui no nosso page layout é onde a gente tem o nosso header, que tem a nossa navbar aqui, o componente navbar, que também tem o quê? O nosso menu principal lá, a nossa navegação do topo. Esse menu bem aqui, tá? E a gente vai usar esse menu aqui para fazer um primeiro teste, digamos assim, e depois a gente vai também fazer com os 3 botões aqui para poder navegar para a página de customização, beleza? Mas o que a gente vai fazer agora, então? A gente vai começar a estruturar essa nossa navegação e para fazer isso... Coloquei um ponto e vírgula aqui do nada, né? Enfim, mas como eu estava dizendo aqui, a gente vai então precisar editar aqui a nossa navbar, que é onde de fato estão os nossos links lá do topo. E o que a gente vai precisar então? De acordo com aquele diagraminha que eu passei, a gente vai precisar identificar qual página que é e para qual link ela está enviando. Por enquanto a gente não tem nenhum link aqui, nenhum href, né? Que faz quando a gente clicar lá no menu do topo, leve para alguma página. Então a gente vai começar colocando isso e se você bem se lembra, quando a gente está usando o HyperScript para gerar tags HTML para a gente tem um primeiro e um segundo argumento. Quando a gente não tem 2 argumentos, ele entende como se fosse só o conteúdo, que acabou ficando o texto aqui, né? Montar skate, home, sobre. A gente vai adicionar um primeiro argumento aqui, que vai ser um objeto, e esse objeto recebe, então, atributos, tá? Então a gente cria o objeto, vírgula, e ele passa a ser, então, o nosso primeiro argumento aqui. E aí, no nosso primeiro argumento, a gente vai passar primeiro um href, tá? E esse href, então, o da home, ele vai enviar só para barra, assim, ó, desse jeito aqui. Por quê? Porque toda vez que envia para barra é a nossa página inicial, beleza? E eu vou colocar uma vírgula dentro do objeto para passar um segundo atributo. Eu vou passar um atributo id e vou chamar esse id aqui de home. Pode ser home, vai, home, beleza. O segundo... eu vou chamar aqui, talvez poderia ser product list também, vamos deixar home, vai, porque é a primeira página da nossa aplicação mesmo, a gente não tem outra página, então vai home mesmo, tá? Eu vou copiar esse objeto aqui agora, junto com a vírgula até, vou colar aqui, e o nosso segundo cara aqui já vai ser barra customize, tá? Depois a gente talvez vai dar uma mudada nisso aqui e tal, para ele receber o ID junto, a gente saber qual produto que vai ser customizável. Não sei, tem que ver direitinho, mas vamos deixar assim por enquanto só para a gente testar a nossa navegação e pegando o jeito primeiro de usar o History API lá do HTML5, beleza? E aqui o ID então vai se chamar Customize, beleza? O próximo aqui é o sobre, eu vou dar um Ctrl V aqui também no objeto dos atributos, e o href vai ser sobre, e aqui na home, onde é o ID, vai ser sobre também. Beleza, então a gente customiza aqui os nossos 3 botões do nossa navegação principal. Vamos só consultar se veio tudo certinho. Aparentemente não tá com ID nem com nada. Vamos verificar o que eu fiz de errado aqui. A gente tem... tá, porque eu coloquei um igual no ID. Na verdade, como é um objeto, é um 2 pontos. Então deve ter quebrado o código ali em algum lugar. Vamos lá arrumar isso aqui. Os 3 iguais, na verdade, tem que ser 2 pontos. Salvei. E agora sim deve ter resolvido. Sim, resolveu. Beleza, então a gente tem barra para home, o ID home, barra para customize, barra customize, ID customize e a mesma coisa para o sobre. Legal. Agora, olha só, se a gente clicar aqui, já que agora a gente tem um link, né, um endereço para onde ele vai mandar a gente, olha o que acontece. Vou clicar no montar skate. Ele dá um erro para a gente. Por quê? Porque a nossa aplicação aqui, a gente está rodando ela com o Webpack Dev Server. Lembra que a gente fez isso? A gente configurou o Webpack Dev Server e o nome já fala, ele é Dev, ou seja, ele é para ambiente de desenvolvimento, ou seja, só vai funcionar um servidor, ele cria um servidorzinho para a gente, local aqui para a gente desenvolver. Se a gente estivesse fazendo isso já para um software que vai ser publicado ou que já está publicado, enfim, a gente tivesse que atualizar alguma coisa e tal, o nome que a gente usa ao invés de Dev Server seria Production Server ou produção, tá? Então, se fosse uma aplicação em produção, ou seja, publicada, a gente precisaria de outro tipo de servidor, que geralmente o pessoal, quando faz um servidor, né, back-end e tal, com JavaScript, tá? Geralmente usa-se o próprio Node. Esse é um projetinho Node de front-end, que a gente está fazendo aqui o front-end com Node, mas a gente usa o Node para gerar um servidor back-end, e aí tem alguns frameworks que rodam em cima do Node. Eu
arrisco dizer que o mais famoso é o Express, tá? Então você pode encontrar aí pela internet também, por exemplo, criando um servidor Express ou projeto de single page application com Express. Isso significa que vai ter um servidor do tipo Express rodando de back-end mesmo, tal, não é de front-end, mas funciona praticamente as duas coisas juntas, digamos assim. E aí esse servidor vai cuidar das rotas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui no nosso caso, quando a gente clicou no nosso /customize ali, ele procurou algum servidor, no caso o servidor que existe aqui pra gente é o Webpack Dev Server, e ele foi lá nesse servidor e falou, tá bom servidor, para onde que eu vou agora que essa pessoa aqui me pediu localhost /customize. E o servidor não sabe disso, a gente não configurou o dev server para fazer isso. Eu sinceramente acho que nem dá para fazer isso porque é um servidor do Webpack, ele tem limitações. Para a gente fazer essa rota de back-end e tal, e não sei o que, a gente teria que usar o Express com Node, por exemplo. Tá? E a gente não vai fazer isso. Como então que a gente resolve isso? Falei um monte de coisa, estou falando de servidor, sendo que nas aulas teóricas eu falei que a gente não vai usar servidor, que não é o caso do nosso projeto. Como que a gente resolve isso? A gente faz isso falando para o nosso navegador para ele não procurar essa rota em algum servidor. Tá? A gente precisa fazer um prevent, a gente precisa bloquear o nosso browser aqui, o nosso client, dele tentar buscar isso num servidor. Como que a gente faz isso? Do jeito que eu expliquei aqui naquele slide, tá? A gente bloqueia o navegador de fazer um HTTP GET request, GET ou POST, que seja, enfim. A gente não pode deixar o navegador fazer uma requisição HTTP, porque se ele fizer, ele vai tentar buscar isso num back-end, num servidor, e é onde a gente tem esse problema aqui, ó. Tá? Se a gente olhar aqui no console, é um erro 404, página não encontrada, porque de fato não existe essa página num servidor, tal, nem o servidor. Vamos lá então resolver isso no nosso front-end. Como que a gente vai fazer? Tá? A primeira coisa a gente precisa fazer um Event Listener, que é um evento de clique, então a gente precisa ficar prestando atenção, fazer a nossa aplicação prestar atenção quando alguém clicar em algum desses links. Na hora que a pessoa clicar, a gente coloca essa prevenção, né? Antes do nosso client mandar a requisição para algum back-end, beleza? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai precisar mapear cada um dos nossos links que a gente tem no nosso menu. Depois de mapear eles, a gente faz o Event Listener para cada um deles. Então, vamos fazer isso aqui rapidão, tá? E para a gente fazer isso, então, a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui, ó, se eu der um console log aqui no nosso navbar, você vai ver o seguinte, console.log navbar. Lembrando que a gente exporta o nosso componente aqui embaixo, mas ele já existe aqui, ó. Quando a gente cria ele e guarda ele numa constante, ele já existe, é um JavaScript comum, uma variável JavaScript comum. Então a gente consegue usar ele depois que ele já existe aqui, a gente consegue usar ele normalmente antes da gente exportar, beleza? Então eu vou dar um console log aqui e aí deixa eu voltar aqui na nossa página inicial, né? E olha só, ele me logou aqui, tá? Então o nosso navbar basicamente é tudo isso aqui. É um elemento HTML que o Hyperscript criou pra gente. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, uma constante aqui pra gente guardar os nossos links, tá? Eu vou falar assim, ó, all nav links, beleza? Todos os links da nossa navbar lá do topo. E aí, eu vou falar mais o seguinte, que vai ser igual a o que? Navbar.querySelector. A gente pode fazer isso aqui porque a gente está com um elemento, né, que a gente pode então navegar dentro dele. E dentro dele a gente tem o que? O all-menu. E dentro do all-menu a gente tem os as, certo? Então eu vou fazer querySelector all. E aí, no nosso querySelector all, eu posso falar que eu quero que vá no all-menu. E dentro do all-menu pegue os as, tá? A gente pode sim fazer desse jeito. Tem gente que faz o seguinte, faz o querySelector primeiro e seleciona o all-menu, tá? E aí depois faz mais um querySelector all e aí seleciona todos os as, porque agora você já estaria dentro de um all-menu. Mas eu prefiro fazer dessa forma reduzida aqui, que também funciona, beleza? Faltou o all aqui que eu deletei. Legal. Então agora se eu der um console login all nav links, provavelmente a gente vai ter todos os nossos as, tá? All nav links, e ele retornou uma node list, tá? E essa node list tem todos os nossos links, beleza? E se a gente expandir, a gente tem um monte de propriedades aqui, tal. Legal.
Talvez a gente vai precisar transformar isso aqui ao invés de node list num array. Eu acho que não vai precisar não. Vamos tentar continuar assim mesmo, eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Legal. Então tá, agora a gente tem todos os nossos as, né, que são 3, e a gente vai começar a trabalhar eles. Para a gente trabalhar eles, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um loop, tá? Eu vou usar o for each, porque eu acho que vai ser mais simples e vai funcionar para o que a gente precisa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, all navlinks.for each, ou seja, para cada navlink, e aí o nosso for each, ele requisita o quê? Uma função, tá? Ele retorna uma função pra gente. Dentro dessa função a gente pede para ele fazer alguma coisa com cada um dos itens, no nosso caso cada um dos links. Então a gente vai fazer uma função, eu vou chamar de L, tá? O argumento. Então L, aqui ó, só para explicar, eu vou usar arrow function aqui dentro, tá? E aí a gente poderia, por exemplo, fazer assim, ó, function tal, que recebe algum argumento aqui dentro, e aí esse argumento que recebe é o item, né? É o for each. Então cada item vai ser o argumento que eu defini aqui. Eu poderia definir link, ou só L, ou qualquer coisa, tá? Qualquer nome aqui do argumento. Só que eu vou usar arrow function, então vai ficar assim, ó, forma resumida, tá? A gente nem precisa fazer assim, seta, abre e fecha. Por quê? Porque a gente tem a forma resumida, como é um parâmetro só, né? Um argumento só, a gente pode só fazer L, a arrow function, e aí o que a gente vai fazer com ela? E aí é que vem a lógica que a gente precisa fazer. Primeiro eu vou dar um console log em L, só pra gente ver certinho o que tá rolando. Console.log L, e vamos ver se ele vai logar pra gente cada um dos as, tá? Vamos lá, aqui, beleza, logou. Então a gente está recebendo, mapeando, digamos assim, a gente está conseguindo acessar cada um dos itens aqui. Agora, eu preciso fazer o evento, né? O listener, conforme eu comentei, para prevenir que quando a gente clicar, ele vá para alguma outra página, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer l.add_event_listener do tipo click. Então, quando eu clicar em algum dos as, tá? Ele retorna uma função pra gente. Essa função pede o quê? Um evento, tá? Que a gente vai precisar falar qual evento é. A gente pode passar event, ou a gente pode passar só a palavra e, como é muito comum. Eu vou deixar só o e, tá? É muito comum só colocar o e, que significa que é um parâmetro, poderia ser qualquer palavra aqui dentro também. Beleza. E aí o nosso evento, então, que é o evento de clique no L, tá? Vai ser o seguinte, quando esse evento acontecer, tá? Faça o seguinte, lembra que eu falei que a gente tem que prevenir, é isso que a gente está fazendo aqui a aula inteira, a gente tem que prevenir que ele vá até o browser, até o servidor tentar buscar essa rota, tá? Ou que ele, na verdade, a gente tem que prevenir que ele faça um HTTP request, tá? O correto é isso. Então, como que a gente faz isso? Existe um método chamado preventDefault, tá? E esse método faz isso pra gente. Então, o que acontece? Agora, se eu clicar em algum daqueles itens lá do topo, tá? Ele vai prevenir. Eu vou comentar aqui primeiro, porque eu acho que eu fui muito rápido. Antes de fazer o preventDefault, eu quero ver se o nosso clique está funcionando. Só que quando eu clicar, ele vai buscar outra página e não vai dar pra gente ver. Mas eu vou colocar um console log aqui, ó. Clicou. E eu vou colocar o L aqui pra gente saber qual botão que foi clicado. Beleza. Vou salvar aqui e você vai ver que o console log não vai funcionar muito bem. Deu um erro aqui. Add event lister. Aí não vai dar mesmo, né? Listener. Agora sim. Errinho de digitação básico, né? Vamos lá. Agora sim, quando eu clicar aqui, teoricamente ele deveria logar pra gente isso aqui, tá? Mas não vai funcionar porque ele vai tentar ir para outra página de novo. Quer ver? Cliquei. Foi para outra página e não deu log. Veio o erro da página. Agora, se eu desabilitar o preventDefault, tá? Ou seja, o preventDefault, inclusive, tem que vir antes, tá? É a primeira coisa. A gente tem que prevenir dele ir para outra página. Ele vai prevenir e aí depois ele vai falar pra gente o que a gente clicou e qual botão que a gente clicou. Espero que sim. Vamos lá ver. Vou voltar na nossa página anterior aqui, atualizar, beleza? E agora eu vou clicar aqui no Customize, que seria. E beleza. Ele me retornou o clicou, ele me retornou o Customize e ele não foi para a próxima página, tá? Então,
Por essa aula é isso, tá? Essa é a nossa primeira parte do que a gente precisa fazer. Se a gente voltar no nosso slide, a gente precisa então prevenir, né, bloquear que o navegador faça o HTTP request, tá? E nas próximas aulas a gente vai desenrolar essas outras duas partes aqui, belezinha? Então tá, por essa aula é isso. Valeu, te vejo na próxima aula.